Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 5. Tema desta semana: a vida normal da Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 73 a 76. No Antigo Testamento, o Senhor disse que, embora toda a terra fosse dele, ele desejava dentre todos os povos ter um povo exclusivamente seu. Êxodo 19:5. Esta é também nossa experiência. Com sinais e prodígios, fomos arrancados do cativeiro do mundo e hoje estamos em Cristo, nossa boa terra. Graças ao Senhor. Porém, não é difícil incorrer no mesmo erro do povo de Israel. Após nos fartarmos das riquezas abundantes da boa terra, podemos pensar que foi nosso braço que adquiriu todos os bens. Esquecemos que somos povo de propriedade exclusiva de Deus, libertados do mundo e abençoados por Ele para cumprir sua vontade, e que tudo o que temos vem de suas mãos. Somos um povo realmente diferente, porque somos o povo de Deus. Isso para nós deve ser motivo de muita alegria. Deus não quer um povo triste, mas um povo feliz que desfrute com prazer das riquezas insondáveis de Cristo. Desfrutar as delícias e as riquezas da boa terra, na verdade, é festejar. Êxodo 5:1. Essas festas hoje são as reuniões da Igreja. O plano imutável de Deus. Sabemos que o povo de Israel cometeu pecados ao seguir após outros deuses. Os homens foram levados pelas mulheres estrangeiras a seguir seus costumes e a adorar os ídolos das nações. Por fim, acabaram desviando-se totalmente do Senhor. Não podemos adotar os costumes das nações como modelo de comportamento. Somos povo de Deus e nosso viver é determinado pelo padrão que o próprio Deus estabeleceu. Se obedecermos às palavras do Senhor, nosso viver se tornará padrão para as demais nações. Na escola ou no trabalho, às vezes podemos sentir vergonha pelo fato de nossos colegas acharem que somos diferentes e procuramos fugir de nosso padrão. Mas a realidade é que fomos separados pelo Senhor para ser diferentes e, mais do que isso, para ser modelos para os outros, pois nossa referência é Cristo. A história da degradação do povo de Israel começou com sua mistura com os cananeus em seus costumes e adoração pagã. Eles desviaram-se do único Deus verdadeiro, mas o Senhor, com seu plano imutável, fez alguns dentre o povo voltar para Jerusalém com muitas lutas a fim de restaurar sua casa, e o templo finalmente foi reedificado. Neemias desceu para Jerusalém 14 anos depois de Esdras, conforme o primeiro capítulo de seu livro. Ele resolveu ir para aquele lugar depois de saber da grande fome, da miséria e do desprezo que assolava a cidade. Após a reedificação do templo e a restauração da festa da Páscoa e do serviço sacerdotal, Jerusalém voltou ao estado de desolação, pois seus muros estavam derrubados e suas portas queimadas. As verdades restabelecidas. Aconteceu a mesma coisa na história da Igreja. No final do primeiro século, a Igreja entrou em decadência. Aos poucos, elementos de degradação foram introduzidos e mais tarde ela mergulhou em uma situação de trevas. Todavia, alguns homens foram levantados por Deus para fazer com que a Igreja voltasse à condição normal. A Bíblia foi sendo aberta para todos e, pouco a pouco, várias verdades preciosas foram restabelecidas. Porém, a história nos mostra e nos alerta que todas essas riquezas espirituais podem perder-se se os muros de Jerusalém não forem reedificados. Todas as verdades recuperadas podem ser conservadas por causa dos muros. Todos os que são verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo estão dentro dos muros, fazem parte da Igreja. Portanto, a função dos muros não é aprisionar os irmãos, mas impedir que intrusos entrem e danifiquem o povo de Deus.
A tradição, a organização humana, o sistema mundano, a carne, o ego, a vida da alma, as opiniões naturais, as críticas nocivas e o inimigo, o diabo, Satanás, todos esses intrusos devem permanecer do lado de fora da cidade. Se existir governo na igreja, as coisas negativas ficarão do lado de fora dos muros. Essa é a importância do livro de Neemias. Oposição, mudança de tática. Quando Neemias e os de Jerusalém começaram a edificar os muros, apareceram Sanbalate, Tobias e depois Gésem, adversários de Judá, e começaram a interferir, pois onde não há muros, não há governo. Eles não apenas interferiram na obra, como também questionavam a validade e a legalidade do restabelecimento dos muros, inclusive fazendo ameaças. Todavia, Neemias e os seus não se intimidaram e prosseguiram trabalhando. Com uma mão fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Dessa forma, levantaram os muros até a metade da altura. Como Neemias, precisamos de ânimo para trabalhar. Por isso, não podemos dar ouvidos às palavras desanimadoras que o inimigo continuamente profere. Devemos deixar tudo o que é negativo do lado de fora dos muros e edificá-los rapidamente, a fim de que as coisas alheias à vida de Deus não permaneçam em nosso meio. Os inimigos, contudo, não desistiram de seu intento e mudaram de tática, convidando Neemias para um diálogo. Neemias respondeu que não iria, pois estava fazendo uma grande obra para o Senhor. Neemias capítulo 6, versículos do 2 ao 4. Quando estamos empenhados em cooperar com o Senhor, somos guardados e sua obra não sofre danos, pois na verdade não nos resta tempo para diálogos fúteis que visam causar distrações. Nosso alvo é a obra de Deus, que devido sua urgência consome todo o nosso tempo, pois somos consagrados para servir ao Senhor e à Igreja. Por não obterem resultado, os inimigos atacaram novamente, desta vez com uma carta aberta, dizendo que Neemias estava construindo os muros a fim de ser o rei dos judeus. Neemias capítulo 6, versículos do 5 ao 6. Neemias representava a autoridade de Deus. Portanto, tais acusações eram graves, pois colocavam em dúvida suas intenções. O que aconteceria se o povo de Jerusalém acreditasse no conteúdo da carta? E se isso despertasse a desconfiança de alguns? Esse tipo de palavra tem como objetivo anular a autoridade instituída por Deus em sua casa. O ataque desta vez, muito sutil e maligno, visou enfraquecer a liderança de Neemias. Ele, porém, não desistiu, não justificou, não retrocedeu e, mais uma vez, deixou-nos um ótimo exemplo. Voltando-se para o Senhor, disse: Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 9, parte B. Se surgir esse tipo de dificuldade, as pessoas não entenderão e poderão até pensar que somos ambiciosos. Teremos, portanto, que apelar para o único Senhor, como fez Neemias.